Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui 4 maneiras de criar um funil de vendas no Excel, ok? Então o que é um funil de vendas? O funil de vendas na verdade é um acompanhamento das etapas, né, de todas as etapas de venda do seu cliente, desde o conhecimento do seu produto, o serviço até o fechamento do negócio, a venda em si, tá bom? Então a planilha de exemplo vocês podem baixar abaixo desse vídeo ou no artigo do site, tá? Você pode baixar o arquivo de Excel com os gráficos já criados e também para praticar o exercício, ok? A primeira forma que nós vamos aprender a criar o funil de vendas é através da formatação condicional. Nesse exemplo aqui, nós temos já as etapas criadas, o contato inicial, prospect qualificado, cliente em negociação e negócio fechado. E aqui ao lado estão os dados. Para fazer através da formatação condicional, nós vamos ter que criar duas colunas aqui. Eu vou mesclar essas duas colunas aqui, ó. Vamos aqui em mesclar. E vou colocar aqui o gráfico. Ok? Então aqui vamos já deixar ele certinho aqui. Vamos mesclar e deixar ele com a formatação igual às outras colunas, ok? Então nós temos aqui a coluna E e a coluna F. Então aqui é uma coisa bem simples, né? A fórmula aqui você vai botar igual ao C10 e na coluna F a mesma coisa, igual ao C10. Opa, vamos colocar aqui igual ao C10. Que nós vamos copiar as informações iguais que estão aqui em cada linha, né? Então a gente vem aqui, arrasta para baixo e aqui a mesma coisa, ok? Então para fazer a formatação condicional a gente vai selecionar o intervalo, formatação condicional, barra de dados, preenchimento sólido. Poderia ser outro, né? Mas vamos trabalhar aqui com preenchimento sólido. Olha só, ele criou aqui os gráficos de barras dentro das células. A mesma coisa vamos fazer aqui na coluna E. Nós selecionamos o intervalo, vamos em formatação condicional, barra de dados e preenchimento sólido, ok? Nós temos aqui as duas colunas com os gráficos. Percebe-se então que a coluna da esquerda, nós temos que inverter ela, né? Para a gente criar um funil mesmo, né? Um desenho de um triângulo invertido. Então nós vamos selecionar aqui o intervalo de dados, nós vamos novamente em formatação condicional e em gerenciar regras. Nesse caso, por padrão, aqui já vem a seleção atual, clicamos aqui nessa única regra criada em editar regra. O que nós temos que fazer aqui é selecionar aqui, marcar a opção mostrar barra somente, para ocultar essa numeração, né, para ficar somente o gráfico. E na direção da barra, nós vamos pegar da direita para a esquerda. Vamos dar um OK e OK. Olha só, criou aqui o gráfico no lado esquerdo. E na coluna F, vamos selecionar o intervalo e vamos aqui em formatação condicional, em gerenciar regras, vamos tirar essa opção dos números e mostrar somente as barras. Então aqui, mostrar barra somente. E clicamos em OK. OK novamente. Olha só, rápido, simples, essa opção de criação do funil de vendas. Então você tem um gráfico aqui, né, de todas as etapas do processo, ok? Então o primeiro gráfico está formado, criado. Então a próxima opção de criação de gráfico funil de vendas é utilizando a função rept, que é a repetição, né? Então vamos pegar aqui a coluna vazia. Então nós temos novamente aqui as etapas do funil, é um pouquinho diferente, que tem visitantes, o lead qualificado, desculpe, os clientes e o negócio fechado, tá bom? Então aqui nós vamos criar aqui uma coluna que é gráfico,
gráfico. E com o pincel vamos copiar essa formatação aqui. Está aqui. Então a função rept, ele vai repetir um valor, né, quantas vezes nós desejarmos. Aqui eu criei, vocês podem ver aqui, bem fraquinho aqui a escrita, fator de redimensionamento do gráfico. Tá? Eu já vou explicar qual é o motivo. Vou botar 50 padrão por enquanto aqui. Vamos deixar 25 aqui como está mesmo. Na C17. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o sinal de igual para começar. Rept. O que nós vamos repetir? Nós vamos repetir esta barra aqui, que é o lado, geralmente é no lado esquerdo, o lado do Shift, entre aspas. Quantas vezes nós vamos repetir essa barra? Tantas vezes que está na coluna C. Neste caso, 5.000 vezes. Como 5.000 vezes é muita coisa, são muitas repetições, nós vamos pegar aqui, fecha parênteses, e vamos dividir por esse fator de redimensionamento do gráfico, que nesse caso é o C17. Vamos teclar F4 aqui, para a gente deixar fixado essa célula e dar um Enter. Desculpe pessoal, aqui eu fiz errado mesmo aqui. Então você vai dividir aqui, número de vezes, fecha parênteses. Agora sim. Olha só. Então ele repetiu aqui várias vezes as barras. Tá? Então vamos copiar aqui para as células abaixo. Aqui você já pode perceber, né, que vai se meio que criando um funil. Para ele ficar com uma aparência melhor, né, nós vamos mudar a fonte. Na verdade, isso é um caractere de uma fonte, né? Então vamos mudar aqui para a fonte Playbill. Já vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Playbill. Olha só. Viu? Ficou bem melhor, né? Como é um texto aqui, né, um caractere, então ele está alinhado à esquerda. Para criar um funil, você vem aqui no alinhamento e centralizar. Podemos aumentar a fonte, botar em negrito se quiser aumentar ou diminuir. E está criado o nosso funil através da função rept. Então, para mudar a cor do gráfico, é só vir alterar a cor da fonte. Ok? Está criado o nosso gráfico com a função rept. Beleza, pessoal? Então, o próximo gráfico é através do gráfico de barras, tá? Esse aqui é um pouco mais, esse nós temos que ter aqui uma coluna adicional, tá? Então, vamos lá. Essa planilha vocês podem baixar, tá? No site, que vai ter aqui a opção já do gráfico criado e uma opção zerada para vocês praticarem e criar do zero este gráfico, tá bom? O que nós temos que fazer aqui é criar uma coluna adicional, uma coluna auxiliar. Então, nós viemos aqui na coluna C, botão direito, inserir. Então, esse aqui a gente vai inserir uma fórmula para a gente poder criar um gráfico. Então, vamos criar aqui a função igual maior. Vamos fixar o intervalo. Qual é o maior intervalo? Qual é o maior valor desse intervalo? Né? Vamos declarar aqui F4 para fixar esse intervalo. Ponto e vírgula. Isso é enésimo, né? É o primeiro lugar. Vamos fechar o parênteses. Menos o D10, nesse caso aqui, menos o valor, dividido por 2. Fechamos o parênteses e dá um OK. Vamos arrastar essa fórmula para baixo. Então, aqui essa fórmula é para saber, para determinar, né, quão longe vai os números
que são afastados do eixo Y. Então eu já vou explicar para vocês aqui no gráfico, que eu acho que é mais fácil de entender. O que a gente deve fazer agora é selecionar o nosso intervalo, né, do B10 até o D14. Vamos em inserir esse gráfico aqui de colunas. Vamos selecionar aqui a barra. Vamos botar aqui o nome certinho. Barras empilhadas. Olha só. Então esse aqui é o nosso gráfico do funil. E agora nós vamos customizar ele, né, para a gente poder criar o nosso funil. Então a gente vai selecionar o gráfico, botão direito, e formatar a área do gráfico. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, é em coluna, em categoria, botão direito em categoria, e formatar eixo. Nessa opção, nós viemos aqui e selecionamos categorias em ordem inversa, para a gente inverter, né, esse nosso funil. Depois disso, a gente vai definir a largura, o espaçamento entre as barras. Vocês podem ver aqui que tem um espaçamento grande aqui entre uma barra e outra. Então, para mudar esse espaçamento, a gente pode clicar aqui, quando a gente já está com essa propriedade aberta aqui, selecionar uma barra. Em largura do espaçamento, a gente coloca em 0%. Olha só. Então, não vai ter espaçamento nenhum entre uma barra e outra. Depois desse passo, agora, a gente vai eliminar essas barras em azul e outros detalhes. Então, o título do gráfico podemos mudar aqui para funil de vendas. Para tirar essas opções aqui, a gente pode selecionar aqui o eixo X, né? Então, delete. As linhas de grade, vamos clicar nessa linha aqui e dar um delete. E nas legendas, um delete. Agora, para eliminar a cor azul, que é a série 1, que é justamente essa fórmula aqui, definida onde o eixo Y vai, né? Então, a gente seleciona aqui a série 1, a gente vai em cor, preenchimento, sem preenchimento. Clicamos fora do gráfico. Está criado o nosso funil de vendas através do gráfico de barras. Tá? Então, se você quer deixar a numeração aqui, né, os dados aqui a legenda dele no gráfico, então você seleciona a série 2, nesse caso aqui, passar em Design, adicionar elemento gráfico, rótulo de dados e centro. Então, aqui vai ficar os rótulos dos dados. Ok? Então essa é mais uma forma de criar um funil de vendas. E a última opção eu quero mostrar para vocês como criar essa opção do gráfico com Excel 2016. É bem parecido com o gráfico de barras, mas ele já é nativo do Excel 2016. Então é muito mais fácil e mais rápido. Tá bom? Então você já tem aqui as etapas do funil e os dados. Então você vai selecionar aqui esse intervalo. Você vai inserir, tem essa opção aqui dos gráficos aqui, e tem a opção funil. Olha só, muito rápido. Está criado o nosso gráfico de funil, né? É ridículo de fácil. O Excel 2016 trouxe novos gráficos, né? Muitas funcionalidades novas, e essa é uma delas, tá bom? Então esse gráfico aqui, dessa forma, é só no Excel 2016. Aqui é só alterar o título do gráfico, então funil de vendas, ou de acordo com a sua necessidade. E aqui você pode também alterar o formato, aqui, deleta a legenda, e está criado o nosso funil de vendas. Se você quiser alterar o espaçamento, então você vai clicar aqui na barra e deixa aqui em 0. Então ele criou o funil de vendas com o gráfico do Excel 2016 nativo, ok? Essa planilha vocês podem baixar lá no site minhasplanilhas.com.br. Espero que tenha sido muito útil.
Dá um curtir aí, pessoal, no vídeo, se vocês gostaram, realmente gostaram, se foi útil para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço e até mais.